Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai dar um mergulho profundo, mas bem direto ao ponto, na apostila Líder 3. Vamos focar exatamente nos 4 primeiros capítulos da obra, que basicamente desenham um mandato bíblico definitivo para o evangélico e o crescimento espiritual. Sabe aquela ponte entre a teoria teológica e a prática diária na vida cristã? É exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui, entendendo a urgência e a importância de anunciar o Evangelho e alcançar vidas nas mais diversas formas. Para a gente já começar aquecendo, vale a pena parar e refletir sobre uma pergunta central. O que realmente significa fazer discípulos? A apostila deixa muito claro que isso passa longe de ser só um repasse frio de informação teórica, sabe? É algo muito mais dinâmico e desafiador. É literalmente imitar um mestre no dia a dia. É moldar o caráter puramente pelo exemplo prático. Bom, o nosso roteiro de hoje está bem amarrado. A gente passa por 5 pontos principais. Primeiro, a grande comissão. Depois, vamos quebrar uns paradigmas em desmistificando o evangelismo. Em seguida, a essência do evangelho. Logo depois, os métodos práticos e a gente fecha com o processo de consolidação. Então, vamos lá. Ponto 1. A grande comissão e o chamado para fazer discípulos. Toda a base filosófica e teológica desse material vem direto das últimas instruções que Jesus Cristo deixou. E olha, o texto trata isso como um mandato universal e inegociável para nós, não como uma mera sugestão opcional. Mas afinal, o que é um discípulo na essência da palavra? O texto traz uma definição muito bacana. É ser um aprendiz incansável. A apostila até usa aquela velha brincadeira de criança, o siga o mestre, para ilustrar bem isso. Ser discípulo é ter a intenção deliberada de agir no dia a dia como verdadeiros pequenos cristos, sabe? Nossas reações frente aos problemas, nosso amor ao próximo, tudo isso precisa espelhar perfeitamente o comportamento de Jesus. E claro, isso envolve a imensa responsabilidade de levar ativamente outras pessoas a entrarem nesse mesmo ciclo maravilhoso de imitação contínua. E como essa engrenagem roda na prática? O material nos mostra que, no idioma original grego, o verbo principal que rege todo esse mandamento é fazer discípulos. O ato de ir é só a força motriz inicial. E tudo acontece em 3 etapas super conectadas. O indo, que é a nossa ação vocal do evangelismo, o batizando, que marca a etapa vital da consolidação, e o ensinando a obedecer, que é o ambiente do discipulado contínuo, onde o ensino teórico vira vida de verdade. Para ilustrar o nível de compaixão espiritual que a gente precisa ter, o texto resgata aquela história clássica da multiplicação dos pães e peixes. A multidão estava lá, numerosa e exausta, vista por Jesus com profunda dor como ovelhas sem pastor. Os seguidores, num primeiro momento pragmático, quiseram terceirizar o problema, lembra? Mandar o povo se virar para comprar a própria comida. Mas Jesus corta o comodismo pela raiz e diz: deem-lhes vocês algo para comer. A grande sacada aqui é assumir a responsabilidade pela missão, entender que o cristão é o canal providenciado para suprir a fome espiritual da humanidade. Indo para o nosso segundo ponto, desmistificando o evangelismo. Antes de entregar qualquer ferramenta ou estratégia pragmática, a apostila dá um passo atrás que é absolutamente necessário. É hora de desmontar aqueles medos e mitos internalizados que frequentemente travam a gente na hora de compartilhar a mensagem. O maior desses mitos? Aquela ideia gigante, paralisante, de que evangelizar exige um púlpito iluminado, palavras supereloquentes e um nível acadêmico de teologia. A realidade que o material aponta é super libertadora. O evangelismo é, na verdade, um processo quase sempre orgânico e gradual. A imensa maioria das pessoas é alcançada por cristãos perfeitamente comuns. É no meio da conversa de faculdade, na mesa de jantar da família, no cafezinho tenso do trabalho. A integridade da vida diária e o testemunho silencioso costumam abrir muito mais as portas do coração do que qualquer discurso decorado. Ponto 3. A essência do evangelho. Uma vez que a gente quebra esses mitos, qual é a mensagem central no meio de tudo isso? O texto é categórico ao afirmar a absoluta necessidade e exclusividade de uma mensagem centrada inteira e unicamente na pessoa, no sacrifício histórico e na ressurreição triunfante de Jesus Cristo. Não tem plano B, nem mensagem paralela. E essas boas notícias são divididas didaticamente na apostila em 4 pilares superlógicos e progressivos. Primeiro, Deus, o Criador perfeitamente santo e amoroso que planejou a nossa existência para ter relacionamento. Segundo, o homem, que escolheu a desobediência e criou um abismo espiritual colossal. Terceiro,
Cristo, que interveio na história, viveu uma vida impecável, morreu como substituto da humanidade e ressuscitou para resolver justamente esse abismo de separação. E quarto, a resposta. Porque o sacrifício divino não é automático, né? Ele exige uma resposta consciente da vontade humana, com arrependimento profundo e uma fé ativa e submissa. E qual é o combustível que motiva a igreja a não parar de anunciar isso nunca? A apostila elenca 4 razões primárias. A primeira, muito simples, é a obediência incontornável à ordem de Jesus. A segunda nasce de ver a necessidade desesperadora de uma humanidade que está literalmente à deriva. A terceira é a doutrina da exclusividade do Evangelho, reforçando que Cristo é o único mediador suficiente. E a quarta, e maior de todas, é manifestar a glória de Deus. Diante de um cenário de urgência absoluta, reter essa mensagem seria praticamente uma gravíssima omissão de socorro espiritual. Legal, chegamos na seção 4, Métodos Práticos de Evangelismo. Toda essa teologia maravilhosa precisa calçar os sapatos e ir para as ruas. Afinal, como a gente executa a grande comissão no mundo real? A apostila nos entrega algumas metodologias incríveis e estruturadas para transformar toda essa boa intenção na mais eficaz ação concreta. Um dos frameworks de maior aplicabilidade e super fácil de entender, detalhado pela Líder 3, é o famoso método dos 4 pontos. A grande sacada dessa ferramenta é o uso de símbolos visuais universais, criando ganchos mentais imediatos. O desenho de um coração comunica rápido que Deus me ama de forma incondicional. O símbolo de divisão da matemática, o X, ilustra que eu pequei e rompi a relação original com o Criador. A cruz entra no meio da narrativa como uma resposta histórica: Jesus morreu por mim, pagando o preço todo. E o ponto de interrogação no final devolve a bola com maestria para o ouvinte: eu preciso decidir. O que vai ser feito com essa informação? Gente, em 4 rabiscos a gente consegue resumir a eternidade inteira. Outra abordagem visualmente muito poderosa, fortemente sugerida lá nas leis espirituais, é a clássica ilustração do abismo e da ponte. Imagine a construção de um fosso colossal criado exclusivamente pelo nosso pecado. De um lado, a humanidade tenta, através dos séculos, alcançar um Deus santo com esforço próprio, sistemas religiosos ou montanhas de boas ações. E sempre acaba caindo no vazio, porque a distância é intransponível por mérito próprio. No segundo ato dessa metáfora genial, a cruz de Cristo é erguida sobre a lacuna. Ela não é só um símbolo religioso. Ela funciona literalmente como a ponte sólida e singular que atravessa o abismo, oferecendo o único caminho seguro de volta à presença do Criador. Indo além dos métodos puramente lógicos ou de desenhos, a apostila dá um peso monumental para o poder inegável de contar uma história real, o testemunho pessoal. A instrução pedagógica é investir tempo preparando mentalmente um relato honesto, de uns 5 minutinhos, estruturado em 3 atos de fácil compreensão. Primeiro, como era a rotina de vida, as dores e os vazios antes de conhecer a Cristo. Segundo, o clímax, focando no exato momento da conversão e na tomada de decisão de entregar a vida a Jesus. E terceiro, o resultado prático e as mudanças palpáveis de caráter e propósito vivenciadas depois disso. O objetivo declarado aqui não é fazer um show teatral, mas trazer evidências empíricas da ação de Deus na vida de uma pessoa comum, fugindo desesperadamente daqueles jargões clichês. A meta é criar uma empatia imediata e verdadeira em quem está escutando. E assim a gente chega na seção 5, o processo de consolidação. Surge aí um dos pontos de maior atenção de todo o material. Afinal, o que exatamente acontece na manhã seguinte após alguém ser tocado pelo Evangelho e decidir aceitar o chamado? A jornada não acaba no convencimento, na verdade ela acabou de começar. É aqui que se inicia o imperativo processo de consolidação. A consolidação funciona como uma indispensável rede de segurança. O ensinamento do material é até bem severo nessa parte. Fazer todo o esforço de evangelismo e não realizar o acompanhamento imediato é caracterizado como um trabalho não só incompleto, mas altamente irresponsável. Não é só registrar uma conversão, virar as costas de partir para o próximo alvo. A ordem evangélica exige proximidade. A apostila frisa muito que o crescimento espiritual real, aquele que suporta tempestades, só ganha profundidade através de um relacionamento íntimo com Jesus. E isso é construído intencionalmente no dia a dia pelo consolidador, através de disciplinas cruciais. Incentivando a adoração constante, criando a rotina da leitura e da meditação devocional na Palavra de Deus, inserindo a pessoa nos relacionamentos e ministérios da igreja local.
Tudo isso culmina, de forma triunfante, no compromisso público do batismo, marcando o sepultamento de uma velha vida e o início de uma nova caminhada como discípulo frutífero. E cada detalhe dessa extensa jornada de se tornar um pequeno Cristo converge propositalmente para o grande desafio prático lançado pela Lidere 3. Depois de mapear toda a fundação teológica da Grande Comissão, depois de fornecer métodos táticos de comunicação e depois de esmiuçar a imperativa necessidade de consolidar vidas na igreja através da palavra, o material coloca todo o nosso aprendizado contra a parede. O cenário é vasto, uma humanidade faminta descrita por Jesus como ovelhas que não têm pastor. E o texto deixa no ar essa provocação inescapável. Qual será a posição exata e prática assumida frente a toda essa urgência? O chamado foi feito, as ferramentas já foram entregues, a teologia foi assentada. Agora, no fim das contas, a resposta verdadeira à grande comissão não se dá mais com reflexões no papel. Ela exige fundamentalmente pura e intencional ação de vida.